Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Porque o Senhor tem sido bom para conosco. Seja conosco nessa leitura. Abençoa o nosso dia. E nos capacite mais e mais para podermos interpretar a sua palavra. Assim orei, confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos dar continuidade ao livro de Ezequiel. Diz o seguinte: as abominações de Jerusalém. Ezequiel capítulo 22, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações e diga: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término de seus anos. Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão. Zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, a não ser derramar sangue em seu meio. Desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnia para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio, homens têm relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher no período da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio, aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão, mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas mãos, uma na outra com furor contra a exploração que você praticou, e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, o Senhor, falei, e eu cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações. Eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanada em si mesma, à vista das nações, e saberá que eu sou o Senhor, o forno de fundição. Ezequiel capítulo 22, verso 17 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem assim na minha ira, e no meu furor eu os ajuntarei. Ali os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno. Assim vocês serão fundidos no meio dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vocês. Os pecados das autoridades de Israel. Ezequiel capítulo 22, verso 23 em diante.
A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga a esta terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram pessoas. Se apossam de tesouros e coisas preciosas. Multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados, e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Oala e Oliabá, as duas prostitutas. Ezequiel capítulo 23, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Oola, a mais velha, e Olibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oola é Samaria e Olibá é Jerusalém. Oola se prostituiu quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos, ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque quando era jovem, os homens se deitaram com ela, apalparam os seios da sua virgindade e a trataram como prostituta. Por isso, eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram os seus filhos e as suas filhas, e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Oliba se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e comandantes, seus vizinhos vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes, que também ela havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagem dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais semelhantes aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Olibá se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram, se deitaram com ela no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições.
Após contaminar-se com eles, enjoada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Oholibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o do jumento e cuja ejaculação era como a dos cavalos. Assim, você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, Oholibá, assim diz o Senhor Deus, eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais, com nojo, você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens, todos jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos virão contra você, com armas, carros de guerra e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você, com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá à espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade e com a prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu a entregarei nas mãos daquele que você odeia, nas mãos daqueles que, com nojo, você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o furor, o fruto do seu trabalho, e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade e às suas devassidões. Isso lhe acontecerá, porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com os seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã, por isso o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus. Você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota. Ficarão roendo os carcos e rasgará os próprios seios. Porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, você está pronto para julgar Oholá e Oholibá. Mostre-lhe as suas abominações, porque elas cometeram adultério, e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com os seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo, elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois havendo sacrificado os seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, aos quais tinha sido enviado um mensageiro. E eis que eles vieram, por amor deles. Você os banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual
se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão, alegre, com homens de classe baixa. Foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e, na cabeça, belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultério: agora ela vai continuar com as suas prostituições, e tiveram relações com ela, como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Olá e Olibá. Essas mulheres depravadas, mas homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão os seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim, acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. A parábola da panela. Ezequiel capítulo 24, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje, sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus: põe a panela no fogo, encha-a com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho, empilhe lenha debaixo da panela, deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaços por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada, e não sobre a terra, para cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu mesmo aumentarei a pilha de lenha, amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados. Põe a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, a impureza que está dentro dela se derreta, e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil, a sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa de sua imunda perversidade, e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa. Você não ficará pura de novo até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei, será assim. Eu nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. A viuvez de Ezequiel. Ezequiel capítulo 24, verso 15 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha as sandálias nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã, e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz como me havia sido ordenado.
Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós que você está fazendo? Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz. Não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades e gemerão uns pelos outros. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas, nesse dia um sobrevivente virá falar com você, para lhe dar a notícia. Nesse dia, você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim, você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Amon. Ezequiel capítulo 25, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon: ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que vocês disseram, bem feito, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei derramar uma estrebária de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com o mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Ezequiel capítulo 25, verso 8 em diante. Assim diz o Senhor Deus: visto que Moabe e Seir dizem, a casa de Judá é como qualquer outra nação, eis que abrirei o flanco de Moabe, começando pelas cidades. Sim, pelas cidades da fronteira, a glória daquela terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Eu as darei aos povos do Oriente, como propriedade, juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Ezequiel capítulo 25, verso 12 em diante. Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Profecia contra a Filistia. Ezequiel capítulo 25, verso 15
em diante. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se mostraram vingativos e com profundo desprezo executaram vingança para destruírem com inimizade sem fim, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças, com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Profecia contra Tiro. Ezequiel capítulo 26, verso 1 em diante. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: bem feito, foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim, eu me tornarei rico. Agora que ela foi arrasada, por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você. Assim como o mar faz subir as suas ondas, elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde os pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia, do norte, e que é o rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas que estão no continente, ele as matará à espada. Construirá torres de ataque e levantará uma rampa contra você. Virá com uma barreira de escudo, disporá os seus arietes contra as suas muralhas e com barras de ferro. Derrubará as suas torres, os seus cavalos, deles serão tantos que você ficará coberta de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros de guerra. Quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra numa cidade em que se fez uma brecha na muralha, com os cascos dos seus cavalos, socará todas as suas ruas, matará o seu povo à espada, e as suas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. As suas pedras, a sua madeira e o seu pó, eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções, e não se ouvirá mais o som das suas harpas. Farei de você uma rocha escalvada. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer espantosa matança em suas ruas. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade, que aí dominava os mares, você e os seus moradores, que atemorizavam todos os que moram ali. Agora as ilhas tremem no dia da sua queda. As ilhas que estão no mar ficam assustadas com a sua ruína. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu fizer de você uma cidade arrasada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer o abismo vir sobre você e as muitas águas a cobrirem, então farei você descer com os que descem a cova, ao povo antigo,
eu a farei habitar nas partes mais baixas da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que você não seja mais habitada. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de você um grande espanto, e você deixará de existir. Quando a procurarem, você jamais será encontrada, diz o Senhor Deus. Lamentação sobre Tiro. Ezequiel capítulo 27, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que construíram aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus convéses de ciprestes de Senim. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram os seus remos de carvalhos de Bazã. Os seus bancos fizeram-nos de marfim engastados, em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino, bordado do Egito, para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o seu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os seus remadores, os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você. Esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você, para reparar as brechas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam dentro de você, para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Putim serviam no seu exército como homens de guerra. Penduravam em você os seus escudos e capacetes. Foram eles que a cobriram de glória. Os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre as muralhas que a rodeavam. E os gamaditas ficavam de vigia nas torres. Penduravam os seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza. Tarsis negociava com você por causa da abundância de todo tipo de riquezas. Em troca das suas mercadorias lhe traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca, traziam dentes de marfim e madeira de Ebano. A Assíria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas. Por suas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel negociavam com você. Pelas suas mercadorias, davam trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Helbon e lá de Saar. Também Dá e Javã de Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã negociava com você, trazendo mantas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Ramá negociavam com você pelas suas mercadorias. Davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Hará, Cane e Eden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo todo tipo de mercadorias.
tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam as suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa no coração dos mares. Os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste a destroçou no coração dos mares. As suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus pilotos, os encarregados de reparar as brechas, os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares no dia da sua ruína, ó Tiro. Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias tremerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa, vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você, com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro, que agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos com as suas muitas riquezas e suas mercadorias. Você enriqueceu os seus reis da terra, os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares. Nas profundezas das águas se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os moradores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem um medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Profecia contra o rei de Tiro. Ezequiel capítulo 28, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva, e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento, no coração dos mares, sendo você um simples homem, e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócio, você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva ao seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta. No coração dos mares, será que você ainda vai dizer que é Deus? Quando estiver diante daquele que o matará, pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus. Quando estiver nas mãos daqueles que o matarão, você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Outra lamentação sobre o rei de Tiro. Ezequiel capítulo 28, verso 11 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, onix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci.
Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, e eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo, que o consumiu e o reduziu a cinzas, sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Profecia contra Sidom. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Bênçãos para o povo de Israel. Ezequiel capítulo 28, verso 24 em diante. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos, por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles, diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar juízo contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles. E saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Ezequiel. Querido Deus, quero te agradecer por tudo, pelas coisas que o Senhor tem feito, daquilo também que nós não conseguimos ver, daquilo que o Senhor nos abençoa, mesmo sem nós merecermos, porque a sua graça nos basta. Pai, eu estou orando, pedindo também a proteção divina nessa madrugada, nessa noite. Que o Senhor venha ser conosco nessa noite, que o Senhor venha e nos coloque sobre as suas mãos, e nos abençoe, que a nossa noite seja tranquila e que seja de visões, de soluções, de problemas que muitos estejam a passar, porque várias das soluções virá do Senhor. Pai, que essa mensagem chegue a mais gente com a ajuda do compartilhamento e do like de quem me ouve. Pai, eu estou orando, confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.